Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente no Médico 24 Horas, nos estúdios do AC 24 Horas. E hoje eu quero agradecer aqueles que ficam, né, nos bastidores, nos ajudando aqui, que é a Thay, né, ela que cuida das nossas redes sociais, está cuidando de quase 160 mil pessoas no Instagram do AC 24 Horas e toda a mídia social. E o Wilde, né, que é um jornalista de excelência e cuida aqui da nossa produção. E hoje nós temos a alegria de receber um amigo cristão, um dos sócios proprietários do Hospital São Pedro. Ele é cirurgião oncológico, cirurgião geral, é um nome de referência na cidade, na parte de oncologia, opera muito e opera câncer, né? É triste falar de câncer, mas ele que entra resolvendo, na hora da dor, na hora da dificuldade da família. E é uma pessoa de um coração incrível, um pai de família, com 3 filhos lindos, esposo de uma médica pediatra, também muito conhecido na cidade. Eu estou falando do Dr. Davi Carneiro. Davi, prazer em recebê-lo aqui no Médico 24 Horas. Davi, você já está há quanto tempo atuando aqui no estado do Acre? Ô Fabrício, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado por você ter me convidado aqui para essa conversa, que eu considero agora de forma informal, né, que a gente pode bater papo de tudo que eu faço, a gente trabalha aqui em Rio Branco, né? E eu cheguei aqui em Rio Branco em 2008. Eu formei medicina na Universidade Federal do Amazonas, aí fiz residência médica em cirurgia geral e cirurgia oncológica, e aí voltei aqui para assumir. Eu fiz o concurso público aqui em Rio Branco, né, para cirurgião oncológico do estado, e em 2008. Então foi essa trajetória. E como conheceu a Ana Rita, que se ela é do Mato Grosso? A Ana Rita é do Mato Grosso, minha esposa, é pediatra, né, hematologista também, e eu conhecia na residência médica. Na residência? Nós namoramos durante toda a residência e casamos... Mas isso em Manaus? Aqui em Rio Branco. Aqui em Rio Branco. Eu fiz cirurgia geral aqui na Fundacre. Ela já estava por aqui. E ela fez pediatria também aqui na Fundacre. Que maravilha, são pais de 3 filhos, né? Isso, 3 filhos. 3 filhos. 3 homens. 3 homens. É o Lucas, o Gustavo e o Gabriel. Que maravilha, né? E aí aí tem uma vida já juntos, né? Isso é uma bênção de Deus, né, Davi? 18 anos de casado. Davi, e aí decidiu, depois da cirurgia geral, fazer oncologia. Por quê? Quando eu fiz cirurgia geral aqui em Rio Branco, Fabrício, eu senti que havia essa necessidade, né, da especialidade. Não tinha ainda em Rio Branco em 2004, né, e 2005. E foi justamente quando começou a fazer o Hospital do Câncer. O hospital começou a entrar em obras lá na Fundacre. E eu já gostava e já tinha feito trabalhos de pesquisa durante a faculdade, participei de projeto de extensão em câncer dentro da Universidade do Amazonas. E isso aí sempre ficou essa vontade, né, de trabalhar com câncer. Não é uma especialidade fácil, né, mas porém ela te traz muita satisfação quando você tem os bons resultados, né? Mesmo na alegria e na tristeza, também a gente vai ser sempre grato, e a gente observa que tem pacientes que ficam gratos, né, durante todo o período do tratamento. Gratidão é tudo, né, meu amigo? Gratidão é Davi, tudo. Aí você fez a residência de cirurgia oncológica e voltou pro Acre. Nessa época já estava inaugurado o NACOM, o Hospital do Câncer, não? Quando você retornou? Sim, quando eu retornei, o Hospital do Câncer já tinha 1 ano de funcionamento já, né? Então, quem só tinha o oncologista clínico, que era o Dr. Antônio Vendetti, né, naquela época, e a gente veio para somar. Então, criamos o serviço de cirurgia oncológica em 2008, e hoje nós temos mais 2 cirurgiões oncológicos trabalhando conosco, né, aqui, que é o Dr. Edinaldo e o Dr. Igor Ficuri. Então, e hoje nós formamos uma equipe bem coesa em prol do combate ao câncer aqui no Acre. Que maravilha. Davi, aí quando você chegou aqui, você encontrou algumas dificuldades, que é o serviço novo, e com certeza existem algumas dificuldades, porque o SUS é assim. Quais foram as principais dificuldades que você, para exercer a medicina, a cirurgia oncológica, você se deparou aqui, que hoje já mudou bastante? Naquele tempo era difícil, mas foi ampliando e hoje está funcionando. Boa pergunta. Eu acho que o principal era a cultura, né? A cultura, principalmente dos próprios colegas médicos, em saber encaminhar o paciente que precisava de uma avaliação de um cirurgião oncológico, né?
tinha médicos que não acreditavam no tratamento, né? Então, tratamentos radicais naquela época. Então, assim, médicos eram céticos em relação ao tratamento. Então, a primeira, Fabrício, eu acho que foi a cultura. Então, a gente até embutir a cultura que o cirurgião oncológico ele gerava um benefício maior ao paciente, né? Os trabalhos mostravam que a ação do cirurgião oncológico tinha aumento nas taxas de sobrevida em relação aos pacientes não tratados por não especialistas. Então, essa demorou um pouco. E depois veio a própria estrutura, né, que tinha dos hospitais. Então, a gente não tinha nenhuma estrutura do ponto de vista uma boa UTI, um centro cirúrgico mais adequado, materiais, materiais descartáveis. Então, esses materiais a gente foi, de forma gradativa, trazendo isso, né, solicitando e foi implantando o sistema para a gente poder trabalhar de forma mais confortável e trazendo assim um melhor benefício para os pacientes. Então, esse foi um dos grandes desafios que nós... Mudar a cultura, o pensamento, e que todos começassem a trabalhar em um só pensamento, isso, né? Porque tratar o paciente oncológico muitas vezes gera uma discriminação. Isso gera ainda até hoje, né? Mas era muito maior. Mas no que sentido? Discriminação é assim, o paciente, esse paciente tem câncer, então esse paciente já vai morrer, ele não tem tratamento. Entendi. E pelo contrário, inclusive no cuidados paliativos, a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida, consegue dar prolongar vários anos de vida, né? Alguns anos, ou meses, ou alguns anos. Mas essa cultura que tinha era que assim, não, o paciente que tem câncer é um paciente que vai morrer. E não é isso a verdade, né? Então, Davi, quando não há como curar, há como você dar o alívio, o conforto, né? conforto. É isso mesmo. Davi, chegou uma pergunta aqui do nosso internauta. Mesmo com toda a tecnologia de exames de imagem, há muita coisa que você descobre na hora do ato cirúrgico, na hora que você abre o paciente ali, e aí você vê que era, né, uma coisa e chega lá é muito maior do que se esperava, ou chega lá na hora... E há diferenças da imagem para aquilo que você opera na hora? Em relação, eu tenho visto muito isso, nas pequenas cirurgias. Nas pequenas cirurgias, eu recebo alguns exames, quando eu vou tocar no paciente que eu abro, que eu vejo a lesão, muitas vezes difere da minha parte. Eu estou te entendendo no que você está perguntando. Na realidade, os exames, como se fala, são exames complementares, né? Eles não são exames definitivos. Existe uma especificidade existe uma especificidade em cada exame. Saber se ele vai te dar a real situação do paciente naquele momento. Então, a gente observa, sim, que às vezes tem exames que não mostram nada e a gente, no intraoperatório, encontra uma doença mais avançada, ou uma cirurgia, um tumor que é inoperável, ou presença de carcinomatose, que é a doença está espalhada dentro do abdômen, né, que não são vistos nos exames complementares, né. Mas uma boa anamnese, que é o principal, né, e o exame clínico, o exame físico bem feito, a gente consegue minimizar um pouco esses achados. E um pouco do feeling nosso, já do conhecimento, de você conhecer tantos pacientes oncológicos, acaba tendo um feeling maior em relação se esse paciente tem ou não uma doença mais avançada. Davi, nesses quase 20 anos já que você está operando no Acre, a incidência de câncer diminuiu ou aumentou? Ela tem aumentado? E como está os principais cânceres hoje que você vê na atuação? Fabrício, subiu ou não subiu? E o que mais eu tenho visto é esse tipo de câncer na sociedade acreana. Ótimo, boa pergunta, porque isso faz com que a gente se planeje, né? Você conhecer o que hoje acontece e o que já aconteceu faz com que você consiga no futuro se planejar, né? Então você tem um planejamento em relação a ações, principalmente ações de prevenção. Então, assim, nesses 20 anos, o que aconteceu? A gente tinha uma grande dificuldade no início de 2008 para cá em relação ao diagnóstico, então ao diagnóstico precoce. Então nós se deparávamos muito mais com pacientes com doenças avançadas do que hoje, onde há uma demanda maior de diagnóstico precoce, por endoscopia, exames de imagem, tomografia, ressonância. Então isso minimizou as doenças extremamente avançadas.
né? Dentre os principais aqui na nossa região, se destaca principalmente os cânceres ginecológicos, e dentre eles o câncer de colo uterino, né? O câncer de colo uterino e o câncer de mama, eles andam basicamente juntos em incidência aqui no Acre, né? Diferente na região sul do país, ou sudeste, onde o câncer de mama ele é maior, mais incidente, né? E dentre os homens é o câncer de próstata e os cânceres não urológicos são os cânceres de estômago, colo e reto e ânus, né? Hoje, então, estômago, cólon do útero feminino, né? É. E esses de estômago é mais em mulher ou mais em homem? Eles são basicamente iguais, a incidência entre homens e mulheres, tá bom? Então nós estamos falando colo, útero e estômago. Então a mulher hoje ela está tendo mais incidência de câncer do que o homem, porque colo e útero, né? Sim, a mulher tem mais a incidência, mulher tem mais incidência de câncer, lesões cancerígenas do que o homem. Ela é muito mais exposta, né, aqui na nossa região. E, basicamente é igual entre câncer de próstata Isso e câncer de colo uterino. HPV ou o colo uterino, sim, ela tem uma originalidade por uma infecção, principalmente pelo vírus HPV. Lembrar que o vírus HPV, o vírus papilomas humanos, ele tem vários subtipos. Tem vários subtipos, né? E somente 2 ou 3 subtipos que são mais incidentes para câncer. Por aqui, parece que é 16, 17, 18, Isso, né? Perfeito. E o 31. 31. Davi, com o trabalho desenvolvido, pergunta da internet, com o trabalho desenvolvido com paciente oncológico, com tratamentos paliativos, como você mudou como pessoa tratando pacientes que muitas vezes são terminais? Isso é uma pergunta bem pessoal para você, vindo do nosso internauta. O que mudou em você tratando pacientes terminais? Assim, mudou desde quando a gente é adolescente, quando termina a faculdade, ainda adolescente não, mas já é um jovem, e às vezes a gente só pensa em uma coisa, é ganhar dinheiro, ou é ter uma família, ou é casar, ou é ter uma casa. Você começa a pensar mais sobre isso. Mas na medida que os anos passam, vem a maturidade, né? E a gente tem uma vida cristã que também muda os nossos valores, né? E a gente observa que mudou muita coisa do ponto de vista de ter uma humanidade maior em relação a esses pacientes e se pôr no lugar. Eu falo assim que quando o paciente adoece, não é só ele, Fabrício, é ele e a família. Então você acaba tendo uma empatia maior com esse paciente, gerando empatia, querendo ter um cuidado maior com ele e com a família também. Ter um acolhimento em relação à família. Eu acho que é o principal também. Hoje mesmo eu acabei agora, antes dessa entrevista, fiz uma paracentese de alívio num paciente terminal. Então, assim, que ele vai iniciar um tratamento, mas ele abdômen cheio de líquido, cheio de ascite, carcinomatose, mas ele, assim, com um otimismo muito grande, muito agradecido, isso impacta na gente, do ponto de vista... Fígado? Ele é um câncer de intestino, com primário desconhecido, mas com carcinomatose, né? Então, a gente fechou o diagnóstico dele, origem principalmente do trato gastrointestinal, mas não achamos o primário. Então, você tem uma doença disseminada com primário desconhecido. Então, ele vai iniciar a quimioterapia, mas aquilo ali impacta na gente do ponto de vista que, mesmo assim, ele é grato, né? Então, ele é grato porque você está tratando ele de forma digna, Então, isso aí gera para nós realmente um sentimento de alegria, assim, que a gente está indo no caminho certo, né? Então, isso é mais o que mudou muito na vida durante os anos tratando esse tipo de paciente. Davi, hoje na incidência maior no Acre, câncer de estômago, câncer de colo do útero e câncer uterino, principalmente hoje em mulheres, a incidência maior em mulheres, conforme você tem falado aqui para a gente. A pergunta também que vem do internauta e esses pacientes que têm a suspeita de câncer, lá na atenção primária, eles têm demorado chegar até a mão do cirurgião oncológico para operar? Ou seja, você tem recebido esse paciente com lesões iniciais, ou você já tem recebido esses pacientes com lesões muito disseminadas, um câncer já avançado? A atenção básica, ela tem feito o papel dela em ver esse paciente oncológico e encaminhar rapidamente a mão de vocês?
A gente observa que aqui na capital essa celeridade em relação, uma vez que fecha o diagnóstico e iniciar o tratamento, ela já tem sido já bem assertiva. Então a gente já consegue pegar pacientes com doenças iniciais. Eu acho que o grande maior problema ainda continua sendo o interior, né? Onde o maior problema é a falta do diagnóstico. Então, a demora em relação a um paciente chegar é a demora em relação a ele ter um diagnóstico. Mesmo na capital aqui, Davi, a atenção básica, ela tem conseguido fazer diagnóstico rápido? Tem tido mecanismo para isso na atenção básica? A gente observa, Fabrício, que assim, a grande maioria dos pacientes, eles têm feito parte dos seus exames, mesmo sendo atendido no serviço público, parte dos seus exames são realizados na rede privada. Então eles não têm alcançado na atenção básica. Eles procuram a rede privada. Eles procuram a rede privada, porque não têm alcançado a atenção básica para fazer esse diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo. É o principal. Você fala, só tem um lugar dentro do estado onde faz endoscopia. É dentro da Fundacre. Então, como é que você vai ter um lugar fazendo endoscopia só? Por exemplo, o ideal é que era, por exemplo, numa URAP ou num centro de saúde fizesse também esses exames Você acha que se a atenção básica melhorasse na questão de ter um olhar melhor para o paciente oncológico, no diagnóstico, ter mais forma de trabalho para o médico ali na atenção básica, mais estrutura para o médico trabalhar, você acha que o diagnóstico seria mais precoce? Eu acho que a atenção básica hoje ela já tem uma estrutura muito bem já estabelecida. Eu acho que são complementações de serviço dentro do que já existe. Que está faltando para poder fazer. Perfeito. Então, assim, então não é que falta muito. Não é que não falta estrutura física ou estrutura profissional. Falta mecanismo de montar. Não é falta de profissional, é falta de tecnologia. Está faltando tecnologia na atenção básica para poder chegar com esse paciente mais precocemente ao médico oncologista ou ao cirurgião oncológico. Exatamente. Ou então é um método de fazer diagnóstico. Métodos de diagnóstico, seja endoscopia, colonoscopia, Agora, claro que a gente agora temos aqui tem o SECOM, que faz os exames de preventivo. Isso já é parte do governo, né? Já tem o Hospital do Amor, onde já também fazem, mas fazem prevenção. A atenção básica ela faz muito, Davi, a questão do Papa Nicolau. Sim. E isso tem sido resolutivo, fazer esse Papa Nicolau, ou tem feito, ou a atenção básica ainda falta muito. Falo isso para você porque nós entrevistamos a Lúcia Luna de um tempo atrás aqui e ela falou bastante sobre a atenção básica, que a atenção básica ela tem falhado com os pacientes, por isso que os pronto-socorro, as UPAs estão lotadas demais, porque a atenção básica tem sido muito falha na questão do cuidado da linha primária com o paciente. Mas justamente porque o médico da atenção básica, o médico que está lá atendendo, por exemplo, numa UBS, ele não tem mecanismos para poder fechar um diagnóstico. Ele consegue atender, ele consegue examinar, né? Ele solicita os exames complementares, seja um raio-x, um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância. Eu nem falo esses exames já muito mais específicos. Mas a prefeitura hoje de Rio Branco tem convênio para tomografia e ressonância. Ótimo, perfeito. Só que o interior aí é complicado, o interior já não tem, né? Então é isso que eu estou falando. O nosso grande problema hoje é o interior. Então, eu fui agora conhecer Sena Madureira, fui conhecer Tarauacá, né? Então passei em Feijó, Manso Você é Lima, conselheiro também do CRM e você tem visto a precariedade da saúde em muitos lugares. Isso impacta muito na questão oncológica também, Davi? Eu acho que você tem visto? Eu acho que são os seus olhos. Sim, nos nossos olhos a gente observa que sim, porque justamente é isso que eu falei. O acesso aos exames, principalmente aos exames complementares, até fazer um simples hemograma é muito difícil no interior, né? Então, imagina fazer um ultrassom, né, onde você não tem ultrassonografista, aí o cara tem que se deslocar para um outro município. Então, isso gera, e sem contar a população ribeirinha, que é muito pior ainda, né? Então, o acesso a eles, aos mecanismos de diagnóstico e terapêutico são muito escassos na região, no interior do Acre, né?
é a dificuldade geográfica, é a dificuldade de manter o médico lá naquele lugar, pelo baixo salário. Então, assim, uma dificuldade, ela é multifatorial. Às vezes não é nem só a estrutura física ou isso, mas ela é multifatorial. Mas eu observo que no interior as unidades elas são muito precárias para você chegar a fazer diagnóstico, não só de câncer, mas de muitas outras doenças. Davi, como é que os pacientes hoje têm lidado com o avanço da tecnologia? Pergunta do internauta. Como eles têm lidado com a notícia do câncer, um câncer que muitas vezes não tem tratamento ou que, né, naturalmente ele leva a óbito? Como é que tem sido esses pacientes? Como é que tem sido o acolhimento desses pacientes? Questão psicológica em relação a épocas anteriores? Pergunta da internet. Isso vai tudo de uma gestão dentro do Hospital do Câncer que foi criada durante todos esses anos. Então, a primeira coisa, eu fui gestor também dentro do Hospital do Câncer em 2014 a 2018. Então, durante esses 4 anos, e antes mesmo disso, foi criado vários serviços dentro do Hospital do Câncer. Então, o primeiro foi o serviço de cuidados paliativos. Isso trouxe para os pacientes que são de formas terminais uma possibilidade de você tratar em casa, ter visita domiciliares, visita multidisciplinar, isso com psicólogo, fisioterapeuta. Nós criamos aqui naquela época, em 2014 para cá, o ambulatório de dor. Então, pacientes que tinham dor crônicas, oncológicas, então hoje eles têm um ambulatório onde eles são assistidos dentro do Hospital do Câncer, né? E o serviço de psicologia também foi instituído, onde tem a psicóloga que acompanha os pacientes também, que necessitam de acompanhamento. Que maravilha, né? Então, e a urgência, né, que eu acho que é o principal. Então, a urgência oncológica dentro do hospital de câncer, ela é principal, porque justamente você minimiza esses pacientes que procuram unidades hospitalares de urgência fora do hospital, onde eles sofrem realmente uma discriminação. Existe uma lei no Brasil, existe uma lei no Brasil, junto ao Ministério da Saúde, que o paciente suspeita de lesão de câncer e o diagnosticado ou na suspeita, existe um prazo para ele ser atendido e para ele receber o tratamento. Existe um prazo, tá lá, de 30 a 60 dias, né? Tem uma lei no Brasil. Só que muitas leis que não são cumpridas. Tem paciente que chega já muito grave na sua mão, né, Davi? Sim. É assim, a lei ela foi instituída, né, no governo ainda da ex-presidente Dilma. Então ela foi promulgada naquela época, a lei dos 60 dias, onde o paciente tem que, a partir do diagnóstico, na realidade, a partir do que ele entra no Hospital do Câncer, no momento que ele faz a matrícula, então você tem, por lei, você tem um prazo de 60 dias para iniciar o tratamento, seja ele químio, rádio ou cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, né? Em muitos casos a lei é cumprida, claro, a grande maioria dos casos. Os pacientes entram, ele tem a demora em relação à marcação da primeira consulta. Isso tem sido cumprido, então? Isso tem sido é cumprido. Excelente. Há exceções? Sim, há exceções. Há pacientes que têm uma dificuldade maior de acesso a fazer exames complementares, que são solicitados durante a primeira consulta, que são exames que a gente chama de estadiamento, para ver se a doença está só localizada no órgão principal ou se ela está espalhada. Então a gente chama isso de exames de estadiamento. É uma ressonância, uma tomografia, né? Então, nesses casos. Davi, então, quando há essa dificuldade, às vezes há uma dificuldade do paciente ter o acesso a esses exames, aí às vezes há um atraso em relação a ele começar o tratamento. Antes os pacientes viajavam muito para Goiânia, para a questão de tratamento, Goiânia, São Paulo, Brasília. Diminuiu bastante, tem tido muito tratamento aqui, graças a Deus, né, e os gestores. Mas por que ainda muitos pacientes estão procurando Barretos de Porto Velho na questão oncológica? Está faltando muito tipo de tratamento aqui ainda? Está faltando avançar? A radioterapia está funcionando? Porque até um tempo atrás a máquina de rádio passou muito tempo parada, quebrada. Parece que ela voltou agora, né? Então, responde isso daí para o nosso internauta. Ótima pergunta, Fabrício. Assim, realmente existe uma cultura, né, que o médico era a Varg e o melhor local era Goiânia, né? Então, assim,
na medida que os anos passaram, essa mistificação ela foi derrubada. Então a gente consegue hoje tratar basicamente todos os cânceres aqui, né? Inclusive os cânceres infantis, né? Então hoje você tem um serviço dentro do Hospital do Câncer de Câncer Pediátrico, gerenciado e comandado pela doutora Valéria, que assim, poxa, tem histórias maravilhosas, excelentes, né, de crianças que são curadas do câncer aqui dentro. E o Ministério da Saúde não subsidia esses tratamentos. Quem subsidia é o Estado, né? Sua esposa faz um trabalho excelente no Estado com anemia falciforme. É uma pediatra hematologista de mão cheia. Ela, né? Nós vamos ter, Deus quiser, convidando aqui a doutora Ana Rita Prado para poder fazer essa entrevista. Com certeza. Falar da anemia falciforme. É uma pessoa de destaque na região norte do país. E concluindo a tua pergunta, assim, no ano de 2014, o Ministério da Saúde doou 80 aparelhos de radioterapia para o Brasil, para vários hospitais de câncer, e o Acre foi um dos estados contemplado com esse aparelho, né? É um acelerador linear, é um aparelho hoje de última geração, tá? E hoje o aparelho está completamente em funcionamento. Que né? maravilha. Passou anos realmente parado, né? E hoje o aparelho está hoje em funcionamento. Já foi agregado um novo serviço, que é o serviço de braquiterapia, que era um serviço também que os pacientes iam para fora, para Porto Velho para tratar. Hoje trata aqui em Rio Branco também. Então, um serviço que hoje é comandado lá pelo Dr. Melk. O Melk, um abraço ao Melk. O Melk é de excelência também. Isso, então assim... Profissional de mão cheia, então né? Hoje o serviço gerenciado tem ele, a doutora Luciane. Né? Davi, outra coisa também. Aí surgiu no coração do Davi a construção de hospital junto com um grupo de médicos, né? Que foi o Hospital São Pedro, que é um sucesso na cidade, um hospital hoje de ponta. Diga-se de passagem que é o hospital mais tecnológico hoje, com maior conforto. Me falaram que até o cardápio lá é diferenciado. Davi, como é que surgiu essa ideia do São Pedro? Fabrício, o Hospital São Pedro foi um sonho, né? Um sonho um sonho do nosso grupo, né? Principalmente, sonho nosso, da minha esposa, e a gente montar uma estrutura que trouxesse um conforto muito maior que nós tínhamos naquela época aqui, quando a gente começou a fazer o planejamento. Isso foi em 2016, mais ou menos, que a gente começou a se planejar. E o nosso objetivo era trazer uma estrutura física e uma hotelaria que o paciente se sentisse como se estivesse em qualquer hospital, em qualquer centro-sul do país, e trazer a tecnologia para o melhor benefício dos tratamentos, né? Seja de qualquer área, não é só da parte da cirurgia oncológica, da ortopedia, da cirurgia plástica, né? Da cirurgia geral, urologia, da urologia. Né? O Dr. Fernando de Assis opera lá e opera muito bem. Então a gente tem a equipe com o Dr. Fernando Assis que operam lá, a equipe dele, né? Então tem o Dr. Felipe, o Dr. Denis também operam lá em alguns momentos. São né? Então, assim, né? São urologistas. E assim, o Dr. Héctor, que hoje faz também as cirurgias de câncer lá com a gente, no nosso conjunto com o nosso grupo, com o Dr. Edinaldo e o Dr. Fernando. Então, assim, a gente trouxe essa estrutura justamente para que o paciente sentisse, poxa, eu não estou em Rio Branco, eu estou me tratando aqui num lugar fora de Rio Branco. Então essa foi a principal ideia. Bem acolhedora, né? Bem acolhedora. Uma estrutura, é um hospital de porte médio, mas nós realizamos basicamente hoje quase todos os tipos de cirurgias dentro do hospital, né? Então, trazendo benefício, qualidade e tecnologia para os pacientes. Ele tem sido um sucesso, São Pedro na cidade, seguindo né? o slogan do hospital, que é trazer amor à sua saúde. Amor à sua saúde é o slogan do hospital. Olha aí, gente, Hospital São Pedro, amor à sua saúde. É um hospital acolhedor, um hospital de ponta, com tecnologia, abrangendo hoje todas as áreas da medicina, questão de cirurgia, ortopedia, oftalmo, otorrino, uro, gastro, e aí vai, né? E uma equipe de ponta, os melhores da cidade, uniram-se aí um grupo de médicos, onde são a parte prêmio, né? Que a gente fala a parte premium da cidade, e estão operando aí a turma. E lá também tem um atendimento pediátrico, né?
tem a parte de pediatria também, né? Sim, a gente tem atendimento ambulatorial, né, de consultórios dentro do hospital, tem a pediatria que funciona, né, tem a doutora, a minha esposa, a doutora Ana Rita, a doutora Sara, tem uma turma com ela ali, a doutora Mariana, né? E tem nós temos também o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, né, com a doutora Ana Carvalho. Ana Carvalho. Então, ótima cirurgia Quero de deixar cabeça. aqui um abraço à doutora Ana Carvalho, seu esposo, eles são pessoas de excelência. Ana Carvalho com certeza vai estar aqui com a gente daqui uns dias. Então, nós temos esse serviço e o serviço de cirurgia geral e cirurgia oncológica também que funcionam dentro do hospital. O pessoal fala muito aí, eu vou trazer aqui, né, nosso português acreanês. O pessoal fala muito da cirurgia laser. Na verdade, são aquelas cirurgias endoscópicas, né? Cirurgia, bem dizer, robótica. Vocês têm feito muito cirurgia endoscópica lá? Sim, que é a cirurgia hoje que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, né? O paciente opera de manhã, à tarde vai para casa. A gente tem o benefício justamente da cirurgia é trazer menos dor, menor tempo de internação hospitalar, né? Então a gente consegue sim operar um paciente pela manhã e dar alta ele à tarde, né? O menor tempo de internação. Isso entra dentro de uma modalidade do hospital que a gente chama de day hospital, né? Uma modalidade que existe em vários lugares do país, onde o paciente interna pela manhã e à tarde ele vai... Davi, eu tive um caso de um paciente que eu encaminhei para lá, né, um parente nosso, e ele fez uma prostectomia radical, tirou a próstata inteira na noite, no outro dia de manhã foi para casa, show de bola. Isso é dado ao avanço da medicina, Davi, porque antigamente um paciente fazia uma cirurgia dessa e ele ficava no mínimo 7 dias, 15 dias hospitalizado. Sim, isso é realmente um avanço da medicina, né? E, inclusive, nessa cirurgia, você tem menos traumas dos nervos, principalmente levando a uma menor taxa de impotência, menor taxa de o paciente ficar com a bexiga solta, que a gente fala de incontinência urinária, né? Então, o benefício da cirurgia minimamente cicatrização invasiva, mais rápida, menos dor, né? Taxa de infecção baixíssima, exatamente. Né? Então, assim, a gente consegue com esse paciente que tem uma pequena, a permanência dele se torna muito pequena dentro do hospital, justamente esses benefícios. E talvez o principal é isso, a menor taxa de infecção hospitalar. Complicação, né? Quase Aliás, zero. Não é nem e menor... o valor fica mais barato, né? Que ele não fica tanto tempo internado, né? E eu não falo nem menor taxa de infecção hospitalar, é taxa zero de infecção hospitalar. Davi, isso é uma alegria para a nossa população. Eu, quando vi aquela obra saindo ali, nós temos que agradecer a Deus, porque é mais um local de saúde para poder tratar a população acreana. Na hora da dor, da dificuldade, desde criança, eu via muitos ônibus da Eucatu, da Sailândia, lotados de pacientes saindo daqui para Goiânia. Onde é que você vai? Estou indo para Goiânia tratar. Meu parente foi para Goiânia. E hoje nós temos tratamento de ponta, com médico de ponta, com tecnologia de ponta aqui. E o São Pedro é isso. O São Pedro, ele leva à sociedade esse tipo de tratamento. E a satisfação do Davi em ver o sonho sendo realizado e esse hospital funcionando? Fabrício, eu sou muito grato. Assim, a gratidão é uma virtude, né? Então, eu sou muito grato a Deus pela possibilidade que nos deu e a capacidade de construir, de hoje gerir um hospital. Não é fácil, mas eu sou muito grato a Deus por tudo isso, né? Sou grato à minha família, que me ajudou bastante, meus pais, né, que foram meus colaboradores do ponto de vista meu braço direito e esquerdo, a minha esposa, a minha família, principalmente a minha esposa, né? Sou grato aos meus sócios, né, hoje que estão trabalhando conosco. Então, a gente, que é o doutor Edinaldo, o doutor Sidney, são os nossos sócios junto com o meu pai, junto com o seu Pedro. É por isso que chama Hospital São Pedro, que é o nome do meu pai, chama Pedro, né? E eu tive um irmão também que chamava Pedro, e que já faleceu, então a gente colocou o Hospital São Pedro em homenagem principalmente a eles. Que maravilha. E assim, eu sou grato. Hoje o hospital nós fizemos 3 anos de funcionamento agora em maio. Sou grato também a todos os clientes que já passaram pelo hospital,
que já utilizaram, se beneficiaram realmente com aquela estrutura, né? Então, assim, a gente realmente tem que ser grato por todas isso que conquistamos e estamos aí. Como eu aprendi com um amigo meu, estamos só a 1% do que vamos alcançar. Se Deus quiser, meu amigo, o seu sucesso, o sucesso do Hospital São Pedro é o sucesso de salvar centenas e milhares de vidas. Mais uma pergunta aqui do internauta: pelo que você acompanha o tratamento oncológico no mundo, em comparação aos outros países até mais desenvolvidos, como está qualificado o tratamento oncológico no Brasil em relação a esse avanço tecnológico, avanço da medicina? Está chegando aqui no Acre, está avançando? Ótima pergunta. Assim, em relação à tecnologia e o avanço, principalmente do diagnóstico, ele tem chegado, está chegando. Ainda não eu falo que ainda estamos um pouco atrasados em algumas coisas, mas são coisas muito pontuais, que a gente consegue minimizar, mandando esse paciente para ir lá fazer um diagnóstico e voltar. Vou te dar um exemplo, isso por exemplo, uma ecoendoscopia, que a gente ainda não se dispõe aqui, por exemplo, que é importantíssimo para a gente poder fazer diagnóstico precoce nos cânceres, ou diagnóstico nos cânceres de pâncreas, né, da região da cabeça do pâncreas. Um PET scan, que também a gente não tem aqui, mas já tem aqui próximo a Porto Velho, então a gente já consegue indicar um exame desse, o paciente vai lá, faz o exame e retorna. Né? Eu tive uma paciente agora que era um câncer de ovário, ela foi para Brasília, fez o PET scan e ela já mandou o resultado do exame, já orientei ela. Então, assim, a gente consegue ter realmente acesso a esses exames de forma hoje muito mais fáceis, não é tão difícil como era antigamente. A gente consegue fazer com que no Acre a gente consiga ter o mesmo tratamento do que você vai fazer lá num grande centro, no centro-sul do país. Davi, nós queremos te agradecer aqui por essa entrevista maravilhosa. Quero já te convidar para outras vezes, uma entrevista bem esclarecedora, questão oncológica, e nós sabemos o tanto que a população sofre com isso. Eu quero deixar aqui esse tempo final, tuas considerações, o sonho do Davi, quais os projetos futuros, e dizer para você que Deus te abençoe, te mantenha firme, você, sua casa, sua família, para que continue assim, salvando centenas e milhares de pessoas. Amém, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de você ter me convidado aqui para a gente ter essa conversa de forma esclarecedora e que isso aqui tenha gerado para as pessoas que vão ouvir ou que vão assistir esclarecer algumas dúvidas, principalmente, e que eles possam ter certeza que aqui a gente consegue tratar muitos pacientes de forma assertiva, de forma humanizada, né, com um tratamento que é feito em qualquer outro lugar do país. Agradecer a você, agradecer a toda a minha equipe lá no Hospital São Pedro, né, todos os colaboradores que nós temos lá, que trabalham de forma bem de afinco para que os pacientes saiam de lá com a melhor certeza, que falam, poxa, fui muito bem tratado. Que maravilha. Nós agradecemos Dr. Davi Carneiro, agradecemos ao Hospital São Pedro, essa equipe de excelência. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, estão aqui também, Clínica Renal de Rio Branco, ali, Dr. Ricardo Sena, doutora Municelli, a toda essa equipe da Clínica Rio Branco, do Hospital São Pedro, esse pessoal que faz diferença no estado do Acre. Quero agradecer a sua audiência, a sua preferência e dizer para você que um resto de semana abençoado, a semana cheia de vitórias, porque com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Amém. Obrigado.